Olá pessoal, estou gravando esse vídeo com alguns exercícios resolvidos que eu estou passando hoje para vocês e espero que isso ajude na atividade que vocês estão fazendo, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício: determine a temperatura na escala Kelvin de uma cidade da Inglaterra que mediu naquele instante a temperatura de 68 graus Fahrenheit. Então a cidade, num determinado momento, tinha temperatura de 68 graus Fahrenheit. O que o exercício pede é: qual é essa temperatura na escala Kelvin? Então vamos lá. Eu tenho aquelas igualdades, assim, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Então eu vou passar de Fahrenheit para Kelvin, então eu vou usar isso, ó. Certo? Então trago aqui para o problema. F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o valor na escala Fahrenheit. Então 68 menos 32 sobre 9, estou repetindo o resto, é igual a K menos 273 sobre 5. 68 menos 32 vai dar 36 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu só diminuí isso aqui, certo? Só resolvi aqui e o resto eu repeti. Agora eu vou dividir 36 por 9. Vai dar 4 igual K menos 273 sobre 5. Aqui para mim agora vai ser 1 e faço a multiplicação cruzada. Certo? Então vai ser K menos 273 igual vezes 1 igual a 4 vezes 5, certo? K menos 273 vezes 1 vai descer K menos 273 igual a 4 vezes 5, 20. Então K fica sozinho, vou passar o restante para lá. Do outro lado já tinha 20, menos 273 passando para lá fica positivo, mais 273. Isso quer dizer que K é igual a 293. Certo? Fácil, né? O segundo: determine a quantidade de calor necessária para elevarmos a temperatura de uma barra de ferro de 800 gramas em 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do ferro é igual a 0,2 calorias por grama e graus Celsius. Então eu quero saber quanto de calor eu preciso para aumentar a temperatura de uma barra de ferro de 800 gramas em 20 graus Celsius. Então, como tem variação de temperatura, é calor sensível. Sempre que houver variação de temperatura, calor sensível. Não tem variação de temperatura, calor latente. Então, calor sensível vai ser MC delta T, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, Q é igual a massa 800, C 0,2 vezes a variação de temperatura 20. Multiplicando tudo isso, eu vou ter 32
3.200 calorias. É só isso, bem simples, né? Na terceira, determine a quantidade de calor necessária para derreter uma pedra de gelo de massa 510 graus a menos 10 graus Celsius, sabendo que o calor específico do gelo é esse, 0,5 calorias por grau Celsius, e seu calor de fusão é igual a 80 calorias por grama. Então vamos lá, vamos fazer uma curva aqui só para entender como que nós estamos. Aqui é temperatura, graus Celsius, certo? E aqui é tempo, segundos. Então eu tenho uma pedra de gelo a menos 10. Ela vai aumentando a temperatura, aumentando, né? Até chegar uma pedra de gelo a 0. Voltando. Determine a quantidade de calor necessária para derretermos uma pedra de gelo de massa 500 kg a menos 10. Sabe-se o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. E o seu calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Certo? Então vamos lá. Eu sei que a pedra de gelo estava menos. Aqui esse gráfico aqui tem temperatura, nesse gráfico aqui é tempo. Então a pedra de gelo estava a menos 10. Ela vai receber calor, vai aquecendo, vai mudando a temperatura até chegar a 0. Aqui é o gelo a 0 graus. Depois vai fazer a mudança de estado até chegar aqui que é a água a 0 graus. E para frente seria a água aumentando a temperatura. Mas como ele só quer derreter, então vai chegar a água a 0 graus. Então ele tem uma parte chamada calor sensível e uma parte chamada calor latente. Calor sensível, onde a temperatura varia, calor latente, onde a temperatura não varia. Então tem que calcular os dois. Então, calor sensível é igual a MC delta T. Então, o calor sensível vai ser massa 500 gramas vezes C 0,5 vezes delta T, ele foi de menos 10 para 0. Quanto que aumentou? 10 graus, certo? Então, o calor sensível vai ser 2.500 calorias. Então, agora o calor latente. Agora eu vou calcular este calor latente. Vai ser mL. Vai ser a mesma massa, né? 500 vezes L, 80. (40.000 calorias). Então o calor vai ser calor sensível mais calor latente. O calor total vai ser 2.500 mais 40.000. O calor total vai ser 42.500 calorias. Entendido? Então aqui está acontecendo dois processos, lembre-se. A pedra de gelo está aumentando a sua temperatura de menos 10, vai aumentando, né? Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, até chegar a 0. Quando chega a pedra de gelo a 0, ele começa a mudar o estado físico. Então começa a mudar, a temperatura permanece constante, 0 graus. Então até virar a água a 0 graus, certo? Como ele só quer derreter, até aqui está certo, até aqui, a água a 0 graus. Então tem dois processos, tem uma parte de calor sensível e uma parte de calor latente. Calor sensível, eu vou usar a fórmula da variação de temperatura, então é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. De menos 10 para 0, a temperatura variou 10 graus.
Faço as contas de 2.500 calorias. Calor latente, vou usar a fórmula calor latente. Massa vezes o calor latente fusão. Então, a massa é 500 vezes calor latente de fusão, 80. Foi dado aqui, 80 calorias. Multiplicando a 40.000 calorias. Então, eu somando os dois, vou ter a quantidade de calor desde aqui até aqui. Então, vou ter 2.500 mais 40.000, vai dar 42.500 calorias. Tá? Essa é a resposta, a quantidade de calor. Quarto, qual o rendimento de uma máquina térmica que retira 18.000 joules de uma fonte quente? 18.000 joules e devolve 15.000 para a fonte fria. E qual o rendimento? Eu sei que rendimento é igual a trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente. Então tem que achar primeiro o trabalho, certo? Trabalho é igual ao calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Calor retirado da fonte quente menos o calor devolvido. Essa é a diferença que ele usou para trabalho. Então, 18.000 menos 15.000. Trabalha 3.000 joules. Agora sim, o rendimento é igual trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente. Vai ser 3.000 dividido por fonte quente 18.000. Isso aqui, fazendo as contas, 3 dividido por 18 é igual a 16,67 igual a %. Não, vamos melhorar isso aqui. Eu sei que rendimento é igual a 0,667. Onde rendimento é igual a 16,67%. Ou de um jeito ou de outro, tá? Agora o quinto. Quinto, explica a máquina térmica que retira calor de uma fonte quente. Então eu tenho uma fonte quente e tenho uma fonte fria. Então é assim, a máquina térmica vai retirar uma quantidade de calor da fonte quente, parte desse calor vai produzir trabalho e o que sobrar ela manda para a fonte fria, certo? E parte do que sobrar ela manda para a fonte fria. Então ela tirou uma quantidade de calor da fonte quente, produziu um trabalho, gastou parte desse calor, né? E o que sobrou, ela mandou para a fonte fria. Essa é uma máquina térmica que retira calor da fonte quente. Como, por exemplo, uma caldeira de uma máquina a vapor qualquer, né? Agora explique a máquina térmica que retira calor de uma fonte fria, como o ar-condicionado. É o contrário, certo? Vamos lá.
fonte quente, então ele retira calor da fonte fria. Certo? E para que isso? Isso não pode acontecer naturalmente, retirar calor da fonte quente. Retirar calor da fonte quente é natural, mas retirar calor da fonte fria não. Então tem que haver um trabalho aqui externo, que no caso aqui é um motor. O motor faz um trabalho externo para retirar esse calor e esse calor é devolvido à fonte, e o que sobra é devolvido à fonte quente. Retira esse calor e esse calor é devolvido à fonte quente. Certo? Qual a diferença entre temperatura e calor? Então vamos lá. Temperatura. Temperatura refere-se à agitação das moléculas, átomos e partículas de um corpo. Calor é energia em trânsito de um corpo para outro desde que haja uma diferença de temperatura entre eles. Então vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Temperatura refere-se ao grau médio de agitação das moléculas, átomos e partículas de um corpo. Tá? Calor é uma forma de energia térmica, que passa de um corpo para outro sempre que houver uma diferença de temperatura entre eles, certo? Então um corpo, ao receber calor, isso acontece, essa transferência de energia de um corpo para outro acontece sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, quando o corpo de menor temperatura recebe esse calor, suas moléculas recebem essa energia e elas começam a se agitar mais. Com isso, a sua temperatura aumenta, certo? O corpo com maior quantidade de maior temperatura está liberando calor, então ele está perdendo calor, então suas moléculas continuam a se agitar menos. Então o corpo que perde calor, as moléculas agitam menos, e o corpo que ganha calor, as moléculas se agitam mais, até que vai chegar um momento que elas têm a mesma agitação, isto é, elas terão a mesma temperatura. Neste momento dizemos que elas estão em equilíbrio térmico, ok? Acho que é só isso. Obrigado. Olá pessoal, assim que tivemos a informação sobre o corte da gratificação dos nossos professores por questões jurídicas e por questões financeiras,
Eu iniciei essa conversa com o secretário da Casa Civil e desde já agradeço muito ao secretário da Casa Civil por toda a ajuda, em especial do governador, que assim que soube também, tomou as providências para que a gente pudesse reverter esse processo. Então, eu me comprometi com a Secretaria da Casa Civil de fazer cortes em projetos não contingenciados da Secretaria, renegociar alguns contratos, para que a gente pudesse economizar esses mais de 11 milhões equivalentes às gratificações e poder regularizar isso através de uma lei que vai ser votada na Assembleia Legislativa. Já conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, pedi para o meu irmão, o deputado Sérgio Fernandes, já apresentar o projeto que já foi protocolado e a gente acredita que nas próximas semanas a gente regularize isso sem afetar o pagamento dos professores.